Paz e bem, meu irmão, minha irmã. Hoje é segunda-feira, 6 de setembro, mês da Bíblia, mês que nós somos convidados a mergulharmos mais ainda na palavra de Deus, tendo tempo para refleti-la com os nossos familiares, se for possível. Hoje é dia do hino nacional brasileiro, dia do barbeiro e do cabeleireiro. Nosso abraço a você que dedica um tempo para partilhar deste áudio evangelizador. Agradecemos os que divulgam em outros grupos, com outros contatos. Faça isso, seja um evangelizador onde você estiver. O evangelho que vamos escutar e partilhar hoje é de São Lucas, capítulo 6, versículo do 6 ao 11, que diz: Aconteceu no dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: Estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Com Cristo, estamos autorizados a comer de sábado o trigo novo. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Aliás, na Eucaristia, vivemos do sábado, pois o Filho do Homem, Senhor do sábado, convocou e convidou para o banquete em que ele próprio toma o pão e o dá aos seus discípulos. Se comer é viver, o ser humano vive de Deus porque se alimenta dele. Aliás, comendo do sábado, o ser humano torna-se capaz de agir conforme o sábado. Em outras palavras, tendo um princípio vital novo, qualitativamente novo, torna-se capaz de realizar ações novas, qualitativamente novas. O ser humano não está mais excluído da vida e da obra do sábado, pois o Filho do Homem, Senhor do sábado, veio encontrá-lo. Suas mãos pregadas na cruz do nosso mal despregam nossas mãos paralisadas pelo pecado. Finalmente, graças ao Filho que nos liberta, somos livres para agir como Deus, obedecendo a sua palavra. Só assim podemos voltar a ser seus colaboradores, como no princípio, associados à sua obra. Nossa obra pode tornar-se criadora, como a sua, desde o princípio. As características fundamentais do ser humano são descritas na Bíblia mediante o olho, o coração e a mão. O olho é inteligência para ver a verdade. O coração é vontade para amar a beleza. A mão é liberdade para fazer o bem. Com a mão, o ser humano realiza sua própria face, dentro da verdade, da beleza e da bondade que vê com os olhos e deseja com o coração. Pois, porém, acontece de o olho entrever a verdade e o coração desejá-la, ficando a mão enrijecida, incapaz de mexer-se. Pode, e quando isso acontece, o ser humano não consegue viver do sábado. De fato, estendeu a mão para o fruto da desobediência, como lá em Gênesis 3:1. Ela ficou fechada na posse e seca sem vida. Santos padres diziam que, morta devido à picada da serpente, a mão ficou seca pelo veneno que sai da sua boca. O evangelho de hoje concentra-se exatamente nas mãos, quer dizer, na ação humana. O homem que Jesus encontra dentro da sinagoga, eu, você, cada um de nós,
Não é capaz de agir, pois a desobediência à palavra o mantém com a mão cerrada. Em mão fechada nada entra, pois já está cheia, ainda que de nada. De mão fechada nada sai, porque está vazia de tudo. A ordem de Jesus alude nada menos que a ressurreição. Levanta-te. Na mão daquele homem, a tua morte. Para ele ressuscitar, ele precisa obedecer a outra mão, a ordem de Jesus. Põe-te no meio. Ele precisa colocar-se no meio da sinagoga e do sábado. Ou seja, a ressurreição do ser humano acontece pelo encontro com Jesus, cuja palavra poderosa, a sinagoga é o lugar da palavra, faz encontrar Jesus como centro da vida de Deus. Em Jesus, Deus se revela não como centro do homem, mas como aquele que pôs o ser humano no seu próprio centro. É o que diria São João na primeira carta, quando diz lá: nós acreditamos no amor que Deus tem por nós. Quando temos descoberto isso, o homem coloca Deus no centro da sua vida, porque descobriu que Deus tem o homem no centro da vida dele. Sua mão é restabelecida e ele passa a agir como Deus, que é amor. Passa a agir neste mesmo amor. Que também nós, que você, que eu, que cada um de nós, nos deixemos escutar pela voz do Senhor e retornemos à vida, dando vida a cada membro do nosso ser, as nossas mãos para se abrirem, para doar, para ajudar, os nossos olhos para contemplar a beleza de Deus, o nosso coração para entender e acolher o que de Deus entendemos, o que em Deus aprendemos e em que Deus somos transformados. Que Deus abençoe, que você tenha um dia de graça e paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.